Que o sangue de Jesus Cristo funcione agora como um selo invisível sobre cada área da sua vida, que a inveja alheia tentou contaminar, anulando todo efeito, todo decreto e toda a projeção maligna que foi lançada contra você por olhos que não suportam ver a luz de Deus brilhando na sua existência. Você está no exército de São Miguel Oficial, a sua base de operações espirituais para combate, restauração e blindagem. Hoje é segunda-feira, 25 de maio de 2026, o primeiro dia útil de uma nova semana e o dia que Deus escolheu para executar sobre a sua vida uma sentença de cancelamento tão completa que a inveja que tentava te sufocar vai perder não apenas a força, mas a memória de onde você mora espiritualmente. Eu sei que você já ouviu orações sobre inveja antes, mas o que nós vamos fazer hoje é diferente. Não vamos apenas pedir proteção contra a inveja. Vamos cancelar os efeitos que ela já causou. Porque existe uma diferença enorme entre blindar contra ataques futuros e reparar os danos que os ataques passados deixaram. E muita gente está blindada para o futuro, mas ainda sangrando por feridas do passado. Hoje nós vamos tratar as duas coisas. Eu quero começar com um gesto que conecta o corpo ao propósito desta oração. Coloque a mão direita espalmada sobre o centro do peito, exatamente sobre o externo, aquele osso que fica no meio do tórax. Sinta a solidez desse osso sob a palma. Agora dê 3 batidas firmes no peito com a ponta dos dedos, como se estivesse despertando algo que dormia ali dentro. Não batidas suaves, batidas que você sente reverberando. Essas 3 batidas são um chamado de despertar a sua identidade espiritual. A primeira batida diz: eu sou protegido. A segunda: eu sou blindado. A terceira: eu sou intocável para a inveja. Sinta a vibração das batidas se espalhando pelo tórax. Esse gesto vai funcionar como um ativador instantâneo ao longo da semana. Quando você sentir aquele peso que chega sem motivo depois de estar perto de certas pessoas, quando perceber que a energia caiu de repente após uma conversa aparentemente normal, quando notar que algo que estava indo bem começou a emperrar logo depois de você ter compartilhado a notícia boa com alguém, faça as 3 batidas no peito e declare mentalmente: o efeito da inveja está cancelado sobre mim. O seu corpo vai aprender a associar esse toque à ativação da proteção. Eu vou construir agora uma imagem completamente nova para conduzir esta oração. Imagine a sua vida como um jardim murado. Um jardim vasto, com árvores frutíferas, flores de todas as cores, uma fonte de água cristalina no centro e caminhos de pedra que conectam cada canteiro. Esse jardim representa tudo o que Deus plantou na sua vida. Os seus dons, os seus relacionamentos, a sua prosperidade, a sua saúde, a sua alegria. Tudo que é bom e bonito na sua existência está florescendo dentro desse jardim. Mas o muro que cerca o jardim tem fissuras. E pelos vãos dessas fissuras, mãos invisíveis se estendem durante a noite. Mãos movidas pela inveja. Elas não entram no jardim porque o muro não permite, mas elas alcançam as plantas que estão perto das bordas e despejam sobre elas um líquido escuro que seca as folhas, apodrece as raízes e faz murchar as flores mais próximas. Esse líquido é a projeção espiritual da inveja. E ao longo do tempo, as plantas das bordas vão morrendo e a zona de morte vai avançando para dentro, em direção à fonte. Se ninguém faz nada, o jardim inteiro será comprometido não porque o inimigo entrou, mas porque a contaminação foi entrando pelas brechas. Hoje, São Miguel Arcanjo chega a este jardim com 2 missões. Primeiro, tratar e restaurar cada planta que foi envenenada. Segundo, selar cada fissura do muro com fogo celestial para que nenhuma mão consiga alcançar o jardim novamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Receba agora a palavra que vai servir como antídoto divino contra todo o efeito da inveja. O livro de Números, capítulo 23, versículo 23, registra uma declaração profética de Balaão que se aplica sobre a sua vida com uma força que atravessa milênios. Não há encantamento contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel, que coisas tão grandes Deus tem feito. A história por trás desse versículo é reveladora. Balaque, rei dos Moabitas, contratou o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, porque tinha inveja do crescimento e da prosperidade deles. Pagou caro por isso. Montou 3 altares diferentes em 3 posições estratégicas, tentando encontrar um ângulo de onde a maldição funcionasse. Mas toda vez que Balaão abria a boca para amaldiçoar, a bênção saía no lugar. Deus literalmente transformou a boca do inimigo num canal de bênção. O rei invejoso queria destruir e acabou involuntariamente confirmando a proteção divina sobre aqueles que ele invejava. Eu quero que você entenda algo que muita gente não percebe sobre essa narrativa bíblica. Balaque não era um qualquer, era um rei. Tinha poder, tinha exército, tinha recursos, mas nada disso foi suficiente para amaldiçoar o que Deus havia abençoado. Ele não poupou esforços. Levou Balaão a 3 locais diferentes, construiu 7 altares em cada local, ofereceu sacrifícios em cada altar, 21 altares no total, 21 sacrifícios. Um investimento absurdo de tempo, dinheiro e energia espiritual dedicado exclusivamente a destruir o que Deus estava protegendo. E o resultado foi 0. Não. O resultado foi pior do que 0 para ele. Foi o oposto do que queria. Porque cada tentativa de maldição se converteu em bênção redobrada. É isso que acontece quando a inveja tenta atacar quem está coberto pela aliança de Deus. O próprio ataque se torna combustível de bênção. A própria energia investida contra você volta como energia a seu favor. Não porque você é especial por mérito próprio, mas porque o Deus que te escolheu é insubornável. Ninguém pode pagar o suficiente para comprar a traição de Deus contra os seus filhos. Eu quero que você internalize a profundidade dessa história. Existem pessoas que estão literalmente montando altares contra a sua vida. Talvez não altares físicos, mas altares emocionais, desejando o seu fracasso com uma intensidade que beira a obsessão, investindo energia mental para visualizar a sua queda. E mesmo assim, toda tentativa de amaldiçoar o que Deus abençoou fracassa. Não porque você é perfeito, mas porque a bênção de Deus sobre a sua vida não depende da sua perfeição, depende da fidelidade dele. E ele é fiel mesmo quando você falha. Isso significa que o invejoso pode montar quantos altares quiser, pode contratar quantos feiticeiros quiser, pode articular quantas conspirações quiser. No final, a boca que abrir para te amaldiçoar vai terminar declarando que coisas grandes Deus tem feito na sua vida. O inimigo trabalha para você sem saber. Antes de entrarmos na restauração do jardim, eu preciso te conduzir por um exercício que vai revelar algo que você provavelmente não sabe sobre si mesmo. Feche os olhos. Eu quero que você se veja da forma como Deus te vê. Não como o espelho mostra, não como as redes sociais sugerem, não como a opinião dos outros formata. Imagine que você está sendo observado de cima, pelo olhar de quem te criou. E desse ângulo elevado, Deus não vê os seus defeitos primeiro. Ele vê o que plantou em você.
Ele vê o jardim, as flores que ele semeou com cuidado, os frutos que estão amadurecendo, a fonte de água que ele colocou no seu centro. Ele olha para você com admiração de artista diante da própria obra, e é exatamente essa beleza que provoca a inveja dos outros. As pessoas invejam o que Deus plantou em você, os dons que você nem percebe que tem, a resiliência que você acha normal, mas que os outros observam com espanto, a capacidade de amar que sobreviveu a tantas decepções, a fé que se mantém de pé depois de tantos terremotos. Tudo isso é jardim, tudo isso é obra de Deus. E tudo isso é alvo da inveja, porque brilha demais para quem escolheu viver no escuro. Abra os olhos agora, sabendo que o que provoca inveja em você não é o seu carro, a sua casa ou o seu salário. É a luz de Deus que transparece na sua vida e que o invejoso, na escuridão dele, não suporta enxergar. São Miguel Arcanjo, nós te invocamos agora para iniciar a restauração do jardim. Começa pelas plantas das bordas, as que foram mais atingidas pela contaminação. A primeira planta envenenada que precisa ser tratada é a planta da autoconfiança. A inveja constante corrói a confiança de quem é o alvo. Você começa a questionar se deveria se destacar menos, se deveria falar menos sobre as suas conquistas, se deveria diminuir o brilho para não incomodar. Esse encolhimento é o primeiro sintoma do envenenamento. Nós aplicamos agora o antídoto do sangue de Cristo sobre a raiz desta planta. Que a autoconfiança ressurja com vigor. Que você pare de se encolher para caber na expectativa de quem sente inveja. Que os seus ombros se abram, que a sua voz recupere o volume natural e que a sua presença ocupe o espaço que Deus reservou para ela sem pedir desculpas. A segunda planta envenenada é a planta da prosperidade. A inveja tem um efeito direto e mensurável sobre as finanças de quem é o alvo. Negócios que estavam prosperando de repente estagnam logo depois de serem comentados. Clientes que estavam vindo desaparecem após alguém perguntar com aquele interesse suspeito como está indo o movimento. O dinheiro que entrava com regularidade começa a escassear sem que nada tenha mudado na operação. Esse padrão não é coincidência. É o líquido da inveja secando as raízes da sua prosperidade. São Miguel restaura esta planta agora. Que toda projeção de cobiça que foi lançada contra o sustento desta pessoa seja neutralizada pelo sangue de Cristo. Que os clientes voltem. Que as vendas retornem, que as portas que se fecharam por influência espiritual do olhar alheio se reabram com a força de quem tem Deus como sócio. A terceira planta envenenada é a planta dos relacionamentos. A inveja não destrói apenas coisas materiais, ela envenena vínculos humanos. O amigo que se afasta sem motivo depois de ver você feliz. O parente que esfria a relação quando percebe que a sua vida está melhorando. O colega que muda de comportamento depois de saber da sua promoção. Cada um desses afastamentos é uma planta que a inveja envenenou. E a dor que fica não é apenas a perda do vínculo. É a pergunta que não cala. Será que aquela pessoa nunca gostou de mim de verdade? Nós tratamos essa planta com cuidado especial porque ela toca em feridas profundas. São Miguel, aplica o bálsamo do Espírito Santo sobre cada relacionamento que a inveja alheia danificou. Que os vínculos verdadeiros sejam restaurados e que os falsos sejam substituídos por conexões genuínas, com pessoas que celebram o seu crescimento em vez de se ressentir dele. A quarta planta envenenada é a planta da saúde. Muita gente não associa problemas de saúde à inveja alheia, mas a relação é mais comum do que se imagina. Aquela dor que aparece sem explicação clínica. Aquele cansaço desproporcional ao esforço feito. Aquela queda de imunidade que acontece sempre depois de encontros sociais específicos.
O corpo reage à projeção espiritual de inveja com sintomas físicos reais, porque corpo e espírito estão conectados de formas que a medicina convencional ainda não mede completamente. São Miguel restaura a planta da saúde desta pessoa. Que o sangue de Cristo corra pelas veias como um purificador que identifica e neutraliza toda raiz de enfermidade plantada pela cobiça alheia. Que a vitalidade retorne com uma intensidade que surpreenda até os médicos. Que a disposição se restaure como se anos de desgaste fossem revertidos de uma só vez. Que o corpo, este templo sagrado do Espírito Santo, se torne refratário a toda projeção destrutiva como um espelho que devolve a luz sem absorvê-la. A quinta planta envenenada é a planta da alegria. Esta talvez seja a mais trágica de todas as contaminações, porque a inveja não rouba apenas coisas, rouba a capacidade de desfrutar das coisas. Você conquista algo importante, mas não consegue celebrar porque imediatamente pensa em quem vai torcer o nariz. Recebe uma boa notícia, mas segura o sorriso, porque aprendeu que mostrar alegria atrai o mal-olhado. Vive momentos bons, com uma sombra permanente de preocupação por estar sendo observado e medido por olhos que desejam o oposto do que você está vivendo. Essa é a forma mais cruel da inveja operar. Roubar não a conquista em si, mas o prazer de tê-la. São Miguel, restaura esta planta com urgência. Que a alegria desta pessoa seja desamarrada agora. Que ela se dê permissão para rir sem medo, para celebrar sem culpa e para exibir a gratidão das suas conquistas sem sentir que está provocando alguém. A inveja do outro não pode ser motivo para você apagar a própria luz. Se o brilho incomoda, o problema está nos olhos de quem não suporta, não na vela que foi acesa por Deus. Meu irmão, minha irmã, eu quero falar agora sobre uma dimensão da inveja que quase ninguém aborda. A inveja internalizada. Existe um tipo de dano causado pela exposição prolongada à inveja alheia que faz com que a pessoa comece a invejar a si mesma. Parece estranho, mas é mais comum do que você imagina. Funciona assim. Depois de anos sendo alvo de inveja, o seu subconsciente começa a associar conquista com perigo. E para se proteger do perigo, ele começa a sabotar as suas próprias conquistas antes que elas se concretizem. Você desiste de projetos promissores sem motivo racional. Adia decisões que poderiam mudar a sua vida. Boicota oportunidades que estavam ao seu alcance. E tudo isso acontece de forma tão automática que você jura que é preguiça, indecisão ou falta de sorte, quando na verdade é o sistema de proteção do seu cérebro tentando evitar o sucesso para evitar a inveja que o sucesso atrai. Eu vou te dar um exemplo concreto para que isso não fique abstrato. Imagine que você foi promovido no trabalho. A notícia é incrível, mas no momento em que você conta para certas pessoas, em vez de alegria pura, sente um desconforto. Uma voz interior que diz: não conta para muita gente, vão te invejar. E a partir daí, em vez de celebrar e se preparar para o novo cargo, você começa a minimizar. Fala que não é tão importante assim, que o salário nem aumentou tanto, que provavelmente não vai dar certo. Cada uma dessas frases é o sistema de autossabotagem operando. Você está literalmente desmontando a sua própria conquista para que ela não brilhe o suficiente para atrair a inveja. E o inimigo sorri, porque conseguiu fazer você sabotar a si mesmo sem que ele precisasse mover uma peça. Essa é a armadilha mais sofisticada da inveja: transformar o alvo no seu próprio algoz. Nós quebramos esse mecanismo agora. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, nós desativamos o sistema de autossabotagem instalado pela exposição crônica à inveja alheia. Que o seu subconsciente receba uma nova programação. Conquista não é perigo.
Conquista é cumprimento do propósito de Deus. E o propósito de Deus não pode ser cancelado pela inveja de nenhum ser humano. Eu sei que parte de você quer perguntar, mas como eu me protejo de algo que vem de pessoas tão próximas? E a resposta é difícil, mas necessária. Nem toda proximidade é saudável. Existem pessoas que estão perto de você não por amor, mas por observação. Não por amizade, mas por comparação. E a proximidade que se alimenta de comparação é uma das fontes mais tóxicas de inveja que existe. Isso não significa que você precisa cortar todo mundo. Significa que você precisa ter discernimento sobre quem está dentro do muro do seu jardim. Porque algumas dessas mãos que envenenam as plantas pelas fissuras estão ali porque você mesmo abriu o portão e as convidou para entrar. Eu sei que isso é desconfortável de ouvir. Especialmente quando os invejosos são familiares, são pessoas do seu sangue, da sua mesa de domingo, do seu grupo de WhatsApp familiar. Cortar completamente é impossível e muitas vezes seria errado. Mas administrar o acesso é sabedoria. Você não precisa contar tudo para todo mundo. Você não precisa mostrar cada conquista para cada pessoa. Existe um círculo interno de confiança onde as suas vitórias podem ser celebradas com segurança. E existe um círculo externo onde a informação precisa ser dosada com discernimento. Jesus tinha 12 apóstolos, mas tinha 3 mais próximos: Pedro, Tiago e João. E tinha um ainda mais íntimo: João, o discípulo amado. Se o próprio Cristo administrava níveis de proximidade, você não apenas pode, como deve fazer o mesmo. A partir de hoje, eu te desafio a fazer uma auditoria de proximidade, não com paranoia, com sabedoria. Pergunte-se: quem ao meu redor celebra as minhas vitórias com alegria genuína? E quem muda de assunto, diminui a conquista ou logo após ouvir a minha boa notícia começa a falar de si mesmo como se estivesse competindo? As respostas vão revelar quem merece estar dentro do muro e quem deveria ser amado à distância, com caridade cristã, mas sem acesso irrestrito ao jardim. Para selar essa decisão, vá agora aos comentários e escreva como um decreto de identidade blindada: São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate. Cada letra é um tijolo que reforça o muro do seu jardim. Escreva agora: eu preciso falar agora especificamente sobre o mal olhado, porque ele opera de forma diferente da inveja verbal ou emocional. O mal olhado é a projeção espiritual que acontece através do olhar. Não precisa de palavras. Não precisa de contato físico. Não precisa sequer de consciência da parte de quem projeta. Existem pessoas que olham para a sua conquista, para a sua família, para os seus filhos, para o seu carro novo, para a sua casa reformada, e algo dentro delas se contorce de ressentimento. Esse contorcimento gera uma energia que é projetada involuntariamente pelo olhar. E essa energia carregada de ressentimento atinge o alvo como uma flecha invisível que o cérebro não registra, mas que o espírito sente. Os sinais do mal olhado recebido são muito específicos. Uma queda abrupta de energia logo após estar na presença de alguém. Uma sensação de peso nos ombros ou na nuca que não tem causa postural. Uma vontade inexplicável de se esconder ou de não sair de casa. E, em alguns casos, uma sequência improvável de pequenos acidentes domésticos logo após receber visitas. Se você reconhece esses sinais, saiba que não está imaginando coisas. O seu espírito está te alertando de que houve uma projeção que precisa ser neutralizada. Nós declaramos agora que todo mal olhado recebido nos últimos dias, semanas ou meses é retroativamente cancelado pelo sangue de Cristo. Que cada projeção que encontrou brecha seja identificada por São Miguel e extraída como quem remove um espinho cravado na pele.
que o ponto de impacto seja cauterizado pelo fogo do Espírito Santo para que nenhuma nova projeção encontre o mesmo ponto de entrada. Nós avançamos agora para o selamento completo do muro. São Miguel Arcanjo percorre agora toda a extensão do muro que cerca o jardim da vida desta pessoa. Identifica cada fissura, cada brecha, cada ponto por onde as mãos da inveja conseguiam alcançar as plantas. Sela cada abertura com fogo celestial, que cauteriza a fissura e impede que ela se reabra. Que o muro inteiro brilhe com uma camada de proteção tão intensa que as mãos invejosas que tentarem se aproximar recuem de dor antes mesmo de tocar a superfície. Nós pedimos que anjos jardineiros sejam designados para cada canteiro do jardim restaurado, que eles reguem as plantas que foram tratadas hoje com a água do Espírito Santo, acelerando a recuperação e produzindo um florescimento que será visível a olho nu nos próximos dias. Que a autoconfiança floresça com cores que você não via há anos. Que a prosperidade dê frutos em dobro como compensação pelo tempo que foi secada. Que os relacionamentos genuínos brotem como flores novas em canteiros que a inveja tinha deixado vazios. Que a saúde se fortaleça como uma árvore que cria raízes mais profundas depois de sobreviver a uma tempestade. E que a alegria volte com uma intensidade que surpreenda até a você mesmo. Nós declaramos que este jardim restaurado será protegido por 4 muralhas de fogo angelical. Ao norte, uma muralha que protege o seu futuro contra toda projeção de fracasso. Ao sul, uma muralha que protege o seu passado contra toda manipulação de memórias dolorosas. Ao leste, uma muralha que protege os seus relacionamentos contra toda semeadura de discórdia. Ao oeste, uma muralha que protege a sua provisão contra toda ação de espírito devorador ativado pela cobiça alheia. Nós pedimos também que o cheiro espiritual do jardim mude. Existe uma dimensão olfativa no mundo espiritual. Ambientes de santidade exalam um aroma que os demônios não suportam. Pedimos que o jardim restaurado desta pessoa exale agora o perfume da presença de Cristo, aquele aroma que as Escrituras descrevem como incenso agradável ao Senhor. Que esse perfume se torne tão forte que pessoas com más intenções sintam um desconforto ao se aproximar e se afastem naturalmente. E que pessoas de bem sintam uma atração inexplicável, uma vontade de estar perto, porque o cheiro da graça é magnético para quem tem coração limpo. E no centro do jardim, sobre a fonte de água viva que representa a sua essência mais pura, um querubim com espada flamejante, como aquele que Deus colocou à entrada do Éden, garantindo que nenhuma força contaminante alcance jamais o coração do que Deus plantou em você. Eu te entrego agora uma prática que vai manter a restauração e a blindagem do seu jardim ao longo do tempo. Chamo de inventário de florescimento. Uma vez por semana, de preferência na segunda-feira, como hoje, faça uma varredura mental rápida pelas 5 áreas que tratamos: autoconfiança, prosperidade, relacionamentos, saúde e alegria. Para cada uma, pergunte: esta planta está florescendo ou está murchando? Se estiver florescendo, agradeça. Se estiver murchando, identifique se houve alguma exposição recente à inveja. Faça as 3 batidas no peito. Declare o cancelamento e peça ao Espírito Santo que regue novamente aquela planta. Eu vou te dar um exemplo prático de como fazer. Na próxima segunda-feira, sente-se por 3 minutos e percorra mentalmente as 5 plantas. Autoconfiança. Eu me senti seguro esta semana ou me encolhi em algum momento por medo da opinião alheia. Prosperidade. O dinheiro fluiu ou houve bloqueio inexplicável? Relacionamentos. Algum vínculo esfriou sem motivo aparente? Saúde. Senti dores, cansaço ou queda de energia após estar com alguém específico? Alegria.
Consegui celebrar as coisas boas ou segurei o sorriso por medo? Se alguma planta estiver murchando, você já sabe o protocolo. 3 batidas no peito, declaração de cancelamento e pedido ao Espírito Santo para regar. Se todas estiverem florescendo, agradeça e siga firme. Com o tempo, esse inventário vai se tornar tão natural quanto escovar os dentes espirituais da sua semana. Esse inventário leva 3 minutos, mas ele impede que o envenenamento avance silenciosamente como aconteceu antes. A vigilância semanal é o que transforma uma libertação pontual em liberdade permanente. Elevemos as nossas vozes ao Pai, que plantou o jardim e que guarda com zelo de jardineiro cada semente que depositou na nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Recorremos à Virgem Maria, flor imaculada do jardim de Deus, aquela cuja beleza espiritual provocou a inveja do próprio inferno e que permaneceu intocada, sem mancha e sem fissura, porque o muro que Deus construiu ao redor dela foi a própria graça, desde o primeiro instante da sua concepção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Proclamamos a grande oração de combate que sela o cancelamento de toda inveja e a restauração completa do jardim. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Que a tua espada flamejante patrulhe permanentemente o perímetro do muro que cerca o jardim da nossa vida, cortando sem piedade toda mão invejosa que ouse se estender através das fissuras que já foram seladas. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Que toda projeção de inveja, todo mal olhado, toda cobiça disfarçada de amizade e todo desejo oculto de fracasso alheio sejam identificados, interceptados e devolvidos ao abismo antes de tocar uma única folha do que Deus plantou. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, que a palavra profética de Balaão se cumpra sobre a nossa vida como uma sentença irrevogável. Não há encantamento contra quem Deus protege, não há adivinhação contra quem Deus abençoa. E o que se dirá de nós é apenas isto: que coisas grandes Deus tem feito. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos de inveja, de cobiça, de mal olhado, de autossabotagem induzida e de envenenamento espiritual, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Incline a sua cabeça, faça as 3 batidas no peito uma última vez e receba a bênção que sela o cancelamento de toda inveja e a restauração do seu jardim nesta segunda-feira. Que o Senhor te abençoe com um jardim que floresce sem medo, que produz frutos sem culpa e que exala perfume sem se encolher diante de quem não suporta o aroma da graça. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e ilumine cada pétala, cada fruto e cada fonte deste jardim com uma beleza tão evidente que a única reação possível seja reconhecer que coisas grandes Deus tem feito. Que o Senhor volte para ti o seu olhar de jardineiro satisfeito e te conceda a paz de quem sabe que o muro é de fogo, o guardião é São Miguel e o dono do jardim é o próprio Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O jardim foi restaurado. As plantas envenenadas voltaram a florescer. O muro foi selado com fogo. E as mãos da inveja não têm mais acesso ao que Deus plantou. Lembre-se das 3 batidas no peito. Lembre-se do inventário de florescimento toda segunda-feira.
Lembre-se da auditoria de proximidade e lembre-se de que o brilho que incomoda os outros é a mesma luz que Deus acendeu em você para iluminar o mundo. Não apague essa luz. Nunca. Se esta oração cancelou algo na sua vida, inscreva-se agora, ative o sino e compartilhe com alguém que está com o jardim envenenado e precisa urgentemente desta restauração. Amanhã estaremos aqui com uma nova oração. Vá em paz. Floresça sem pedir desculpas. E que São Miguel guarde cada pétala do jardim que Deus te deu.